Esse é o Seminário de Química e a gente vai falar sobre os ácidos nucleicos. Essa é a ordem dos conteúdos que a gente vai passar. Eu sou a Mariana Simões Perdigão e vou falar um pouco do conceito para vocês. Os ácidos nucleicos são macromoléculas essenciais para a vida e constituem o material genético de todos os seres vivos. Eles são responsáveis pelo armazenamento, transmissão e expressão da informação genética. Existem dois principais tipos, o DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, e o RNA, que é o ácido ribonucleico. Os dois são compostos por unidades chamadas nucleotídeos, que contêm uma base nitrogenada, um açúcar e um grupo fosfato. Os ácidos nucleicos são fundamentais para a biologia molecular, porque eles contêm as instruções necessárias para a hereditariedade e o funcionamento celular. Desempenham papéis cruciais na replicação do DNA, na síntese de proteínas e na regulação da expressão gênica, influenciando tudo, desde características físicas até a resposta a estímulos ambientes. O DNA tem a função de armazenar a informação genética de um organismo. Essa informação é usada para orientar a síntese de proteínas e para a reprodução celular. A sequência de bases do DNA determina a sequência de aminoácidos nas proteínas, e a estrutura do DNA permite a replicação fiel do material genético durante a divisão celular, e é responsável pela transmissão hereditária das características genéticas. Ele pode ser encontrado tanto no núcleo celular, formando os cromossomos e parte dos nucleolos, quanto na mitocôndria e nos cloroplastos. O RNA desempenha diversos papéis e se divide em vários tipos. Tem o RNA mensageiro, que atua no transporte da informação genética do DNA para os ribossomos, onde ocorre a síntese de proteínas. O RNA ribossômico faz parte da estrutura dos ribossomos, que são os locais de síntese de proteínas. O RNA transportador transporta aminoácidos para os ribossomos durante a tradução. Ajuda a montar a cadeia polipeptídica de acordo com a sequência codificada no RNA mensageiro. O RNA regulador e outros participam na regulação da expressão genética e em outros processos celulares. Todos são encontrados no nucleolo, nos ribossomos, no citoplasma, nas mitocôndrias e nos cloroplastos. Oi, meu nome é Ana Luísa Saboia Teres Machado e eu vou falar sobre a nomenclatura dos ácidos nucleicos. Então, os ácidos nucleicos eles são constituídos por nucleotídeos, que são moléculas compostas por três componentes. É um grupo fosfato, uma pentose, uma base nitrogenada, sendo que essa última possui 5 variedades. Então, a base nitrogenada ela pode ser adenina, guanina, citosina, timina ou uracila, sendo que a timina só é presente em DNA e a uracila é só presente no RNA. Pode passar. Então, a gente tem dois tipos de ácidos nucleicos, que é o DNA, como eu já falei, é o ácido desoxirribonucleico, e o RNA, que é o ácido ribonucleico. Eles são bem parecidos, as estruturas deles são bem parecidas, só que a única coisa que muda entre eles seria a pentose, em que a ribose, o RNA, possui uma ribose, ele contém um oxigênio no carbono 2, e a desoxirribose, que é do DNA, não tem esse oxigênio, por isso que é desoxirribose, ele perde esse oxigênio. Oi, eu sou Ana Beatriz Gomes e eu vou falar sobre a estrutura dos ácidos nucleicos. Os ácidos nucleicos, como nós podemos ver aqui no slide, ele apresenta uma estrutura bem básica. É um conjunto de nucleotídeos que consiste em uma base nitrogenada, que aí no caso, como nós podemos ver na nomenclatura, tem a guanina, adenina, enfim, vai depender se é DNA ou RNA. Uma pentose, que é um açúcar de 5 carbonos, e um fosfato. E são vários nucleotídeos ligados entre si através de uma ligação do tipo fosfodiéster, que se dá entre o fosfato e a pentose. Então, o fosfato está ligado na pentose, que está ligado na pentose do outro nucleotídeo, que está ligado no fosfato do outro nucleotídeo, e assim vai. As bases nitrogenadas, elas podem ser purinas, que é um anel duplo de carbonos, ou primidina, que é uma forma simples e única, só tem uma pentose. E as purinas são adenina e guanina,
E as primidinas são citosina, timina e uracila. Lembrando que o DNA tem timina e o RNA tem uracila e um não tem o outro, né, respectivamente. A estrutura do RNA é o seguinte, são os polímeros de nucleotídeo, né, que são os ácidos nucleicos, e ele tem um anel com 3 hidroxilas, que o DNA não tem. O DNA tem um anel apenas com 2 hidroxilas, que é o que difere um do outro, além de que o DNA é fita dupla. Então, aqui tem a estrutura do RNA, né? Podemos ver 3 hidroxilas. E aqui é ele ligado um ao outro. Aqui é todo o polímero de RNA. No DNA, temos apenas 2 hidroxilas, que inclusive também podemos ver, a gente viu na nomenclatura que esse é o nome dele, né? Desoxirribonucleico, é que o des é 100 e o oxi é oxigênio. Então, ele tem um oxigênio a mais, tendo uma hidroxila ele tem um oxigênio a menos, tendo uma hidroxila a menos. E essa é a dupla fita de DNA, né? Não tem a uracila, mas tem a timina, que não tinha no RNA. E esse slide, ele tá só representando a ligação fosfodiéster, que é aqui, aí tá vendo um fosfato liga na pentose, que liga no fosfato do outro nucleotídeo, que tá ligado na pentose, e assim por diante. E no DNA, temos bases nitrogenadas ligadas com bases nitrogenadas, aí que tem as pentoses duplas, né, que são as primidinas ou as purinas. Essa aqui, por exemplo, não tem a fita dupla. E essa ligação tripla aqui, ou a dupla, são ligações de hidrogênios. Então, as pentoses estão ligadas com os fosfatos por uma ligação fosfodiéster e as bases nitrogenadas são ligadas por ligação de hidrogênio. Oi, meu nome é Hanna Brandes Figueiredo da Costa e eu vou falar um pouco sobre a classificação dos ácidos nucleicos. Como dito anteriormente, os ácidos nucleicos eles podem ser classificados em ácido desoxirribonucleico, que é o DNA, e ácido ribonucleico, que é o RNA. Ambos possuem bases nitrogenadas, que são compostos químicos que possuem nitrogênio em sua composição. Então, nós temos adenina, guanina, citosina, timina e uracila. A timina está presente apenas no DNA e a uracila está presente no RNA. Também vou falar um pouco sobre os diferentes tipos de RNA. Nós temos o RNA mensageiro, que ele orienta a síntese de proteínas, pegando uma cadeia molde do DNA e codificando suas bases nitrogenadas. Então, por exemplo, o RNA tem a uracila e quando vai ocorrer essa transformação, se torna adenina no DNA. E por aí vai. Adenina vira timina, citosina vira guanina e guanina vira citosina. Nós temos também o RNA transportador, que é responsável por transportar os aminoácidos utilizados para a produção de proteína até os ribossomos. E ele também é produzido a partir de uma fita do DNA. Temos o DNA ribossômico ou ribossomal, que é o que dá origem aos ribossomos. E agora a classificação das moléculas. A molécula de DNA tem o formato de dupla hélice, é quiral e tem o sentido de rotação para a direita. Já o DNA, ele é em formato de hélice simples, então ele é só uma fita, e ele não tem sentido de rotação, então ele segue reto entre a molécula de DNA. E ambas essas moléculas são hidrofóbicas, então elas são apolares. As bases nitrogenadas, elas são formadas por anéis aromáticos, que têm superfície externa polar e o interior apolar, o que gera esse efeito hidrofóbico comentado no último slide. Adenina e guanina são bases púricas, então são compostas por 2 anéis, e a timina e a citosina e a uracila são bases pirimídicas, compostas por apenas um anel.
Oi, meu nome é Sofia Silva Jone e hoje eu vou falar sobre as reações químicas dos ácidos nucleicos, que são essenciais para a manutenção e expressão da informação genética. Primeiramente, os ácidos nucleicos, como o DNA e o RNA, eles participam de diversas reações químicas. As principais são a formação e quebra de ligações fosfodiéster, a replicação do DNA e a transcrição do RNA. Essas reações elas são fundamentais para a vida, pois elas garantem a cópia e a transferência da informação genética. Como podemos ver na imagem, os nucleotídeos se unem para formar uma cadeia de DNA ou RNA através das ligações fosfodiéster, que são as ligações representadas aqui. Pode passar. As reações de polimerização. A gente vai detalhar reações de polimerização. A polimerização ocorre durante a replicação do DNA e a transcrição do RNA. Nessa reação, a DNA polimerase adiciona nucleotídeos ao extremo 3 de uma cadeia de DNA em crescimento, que cresce de 5 para 3, então, de cá para cá, formando ligações fosfodiéster. Esse processo é crucial para a duplicação do DNA. A reação pode ser representada da seguinte forma. Então, eu tenho DNA N mais um nucleotídeo trifosfatado, que resulta em DNA N mais um e a liberação de um pirosfato. Na imagem aqui dá para ver que ele vai ter que tirar, encaixar e liberar um pirofosfato. Pode passar. Na verdade, falando ainda sobre a polimerase, acontece a mesma coisa no RNA, é um processo bem similar durante a transcrição dele. Já a hidrólise é a clivagem dessas ligações fosfodiéster. Este processo é catalisado por nucleases, que resultam na quebra das cadeias de DNA ou RNA em nucleotídeos individuais ou pequenos oligômeros. A reação de hidrólise pode ser representada como DNA N mais água, resulta em DNA N1 e um nucleotídeo monofosfatado. Na imagem, a gente vê a ação de uma nuclease durante a hidrólise de uma ligação fosfodiéster. E é isso. Pode passar. Por último, a gente tem as modificações químicas e o reparo do DNA. A metilação do DNA, por exemplo, é uma das modificações para reparo do DNA. Ele envolve a adição de um grupo metil à citosina. Então, você adiciona o metil a uma citosina, formando 5-metilcitosina. Essa reação é catalisada por enzimas de DNA metiltransferases e é crucial para a regulação da expressão gênica. A reação ela pode ser representada como citosina mais S-adenosilmetionina, que é um doador de grupos metil amplamente utilizado nas reações de metilação no organismo. E ele é composto pela união de adenosina e metionina. Vai resultar em 5-metilcitosina e SH, que é S-adenosil-homocisteína, que é um produto resultante após a transferência do grupo metil da S-adenosilmetionina para o aceptor. E a SH é composta por adenosina e homocisteína. O reparo envolve mecanismos como o reparo por excisão de bases e o reparo por excisão de nucleotídeos. O reparo do DNA, no caso. No primeiro, uma DNA glicosilase remove a base danificada, criando um sítio abásico, e em seguida uma endonuclease corta a ligação fosfodiéster no sítio abásico. O DNA polimerase ele vai preencher a lacuna e a DNA ligase vai selar a junção deles. No reparo por excisão de bases, a gente vai ter uma DNA glicosilase, remove a base danificada, criando um sítio abásico. Em seguida, uma endonuclease corta a ligação fosfodiéster no sítio abásico. A DNA polimerase ela vai preencher a lacuna e a DNA ligase sela a junção. E aí, na primeira imagem, a gente tem exatamente como acontece esse processo. E, por fim, a gente tem o reparo por excisão de nucleotídeos, que ele vai acontecer que a enzima S-nuclease ele corta o segmento de DNA, bem semelhante à primeira, contendo a lesão,
E a DNA polimerase preenche a lacuna e a DNA ligase sela a junção. Então, elas são bem parecidas, mas têm mecanismos um pouco diferentes. E a segunda imagem que representa, repara, por excisão de nucleotídeo. Em resumo, as reações químicas dos ácidos nucleicos, como polimerização, hidrólise, metilação e reparo, são vitais para a manutenção e expressão da informação genética. E é isso. Então, eu sou o João Gabriel Nobre de Mello e hoje eu vou falar sobre as funções e algumas interações dos ácidos nucleicos, né? Então, os ácidos nucleicos são moléculas complexas responsáveis por armazenar e transmitir as informações genéticas e também fazer a tradução, né? O armazenamento e a transmissão é de responsabilidade do DNA, né? Dessas informações. E a tradução já é um papel do RNA, que nada mais é do que a síntese das proteínas, né? Que é orientada pela informação genética que está composta ali no DNA. E algumas moléculas de RNA, elas apresentam capacidade enzimática. Elas são conhecidas como ribozimas. Então, certos processos, agora falando das interações, né? Alguns processos funcionais que ocorrem durante a replicação do DNA e a transcrição para RNA são atribuíveis às características físico-químicas dos ácidos nucleicos, né? E essas propriedades permitem uma relação enzimática que é bastante relevante e bastante complexa, né? Aí eu vou falar um pouco da helicase, que é uma enzima, e da polimerase, e a sua relação aí com o ácido nucleico. Pode passar. Então, a primeira enzima que eu vou falar é a helicase, e ela é a primeira enzima assim, da replicação do DNA. A função da helicase, basicamente, é avançar os garfos de replicação e desenrolar o DNA, né, principalmente, quebrando as pontes de hidrogênio entre os pares das bases nitrogenadas. Tipo assim, as propriedades físico-químicas dos ácidos nucleicos, como a estrutura de dupla hélice, as ligações de hidrogênio entre as bases e a polaridade das cadeias, influenciam diretamente a maneira como a enzima helicase funciona, né? Tipo, a helicase ela tem que superar a estabilidade da hélice e movimentar de maneira controlada para permitir que os outros processos celulares ocorram de maneira eficiente, sabe? E a interação entre essas propriedades físico-químicas do DNA e as funções da helicase é um excelente exemplo de como a estrutura molecular influencia a função biológica, né? E outra molécula-chave na duplicação do DNA que eu vou falar aqui agora é a DNA polimerase, e ela é responsável basicamente pela síntese do DNA, e ela adiciona nucleotídeo um por um na fita crescente do DNA, incorporando somente aqueles que são complementares à fita molde. A adição de nucleotídeos requer energia. Essa energia vem dos próprios nucleotídeos, que possuem 3 fosfatos ligados à sua estrutura. Quando a ligação entre os fosfatos é quebrada, a energia é liberada e é usada para formar uma ligação entre o novo nucleotídeo e a cadeia crescente. Oi, meu nome é Maria Antônia e eu vou explicar sobre os exemplos do ácido nucleico, que é o DNA e o RNA. A diferença é o ácido desoxirribonucleico e o ácido ribonucleico. E juntos, essa combinação faz a diferenciação entre o DNA e o RNA. Pode passar. Os exemplos que a gente tem é o DNA genômico, plasmídio, o mRNA, o rRNA e o tRNA. As diferenças entre eles é que os RNAs, um é mensageiro, um outro é ribossômico, outro é de transferência, e também os locais onde eles são encontrados, um é diferente do outro. Pode passar. A diferença entre um e o outro e como essas bases são formadas porque é o seguinte, é basicamente a mesma estrutura. Precisa de um açúcar, precisa de uma base nitrogenada. Então, as conjunções de base nitrogenada e de açúcar mudam de RNA para RNA de acordo com suas funções. A estrutura segue essa formação. Pode passar. A base nitrogenada aí, que está mostrando que é a adenina, a ribose
e o fosfato, que seria a nossa açúcar. Então, para cada função e para cada formato, muda uma base nitrogenada ou uma açúcar, mas essa é a formatação dos exemplos dos ácidos nucleicos.